Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos e peça para Deus falar contigo nesta noite. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua misericórdia, Pai. Obrigado pela sua bondade, Senhor. Mesmo sem merecer, o Senhor nos tem concedido a graça de acordar todos os dias. Senhor, não é dom de todo mundo acordar, Senhor, mas o Senhor nos concede essa graça. Por isso nós te agradecemos, Pai. Abra nos olhos da mente e do Espírito, Senhor. E fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui transformado, melhor do que nós entramos, Senhor. Eu libero a minha fé que aqueles que entraram cansados sairão daqui com as suas forças renovadas em nome de Jesus. Aqueles que entraram doentes sairão curados, Senhor. E aqueles que entraram perdidos serão achados nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Agora que eu vou falar a tua palavra, Senhor, eu me recuso a falar de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Que o teu reino venha até nós e a tua vontade seja feita desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, amém, de estar mais uma vez aqui, poder ministrar a palavra do Senhor. Se você puder, anote, porque permitindo o Senhor, vamos ter um culto prático hoje, amém? A gente vai ouvir a palavra e a gente vai colocar a palavra em prática, amém? Hoje, a graça do Senhor colocou no meu coração para falar sobre o poder da oração de intercessão. Amém? Diga o poder da oração de intercessão. Eu creio que nós só podemos experimentar o poder que existe através da oração se a gente orar. Não existe uma forma melhor do que experimentar a não ser praticando. Você fala, uau, esse bolo tem a aparência de ser muito delicioso, deve ser muito gostoso. Você só vai saber se é ou não é, se você provar. Então não adianta a gente falar assim para alguém, ó, eu estou orando por você, sabe? Melhor do que falar é orar por essa pessoa, mesmo que ela não saiba. Quem me está entendendo, diga amém. A palavra interceder, ela vem do latim, que é interceder. Quer dizer significa ficarmos entre algo. Na matemática, acho que tem a teoria como é que chama? Da teoria dos conjuntos, né? Que é tipo, um conjunto está mais de um conjunto, né? Intercessão é mais ou menos isso. É a gente estar diante de algo, entre alguma coisa. E quando nós estamos a falar de intercessão, a gente está falando em se colocar na brecha. E existe um poder tremendo quando nós praticamos. Mas somente quando nós praticarmos a oração de intercessão. E antes de entrar na mensagem, eu quero que você abra comigo, a gente vai ler 2 textos. Abra comigo, por favor. Primeiro, em 2 de Coríntios, você pode anotar. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o 5. E depois pode projetar para nós 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Amém? 2 de Coríntios 10, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia. Eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer nesta noite. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2. Amém? Quem já achou, diga amém. Versículo 1. Preste atenção. Diz assim:
exorto-te que antes de tudo, preste atenção nisso, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isso, diga, porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus. Agora veja o 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Preste atenção aqui. Ele faz uma exortação, o pastor falou aqui. Mas eu vejo isso como uma ordem, como discípulo de Jesus Cristo. Eu vejo isso como uma ordem a ser cumprida. Ele diz, antes de tudo, eu suplico, eu exorto que faça orações, faça intercessões por aqueles que estão em autoridade. Sabe, hoje as pessoas, elas, até dentro da igreja, infelizmente, elas não entenderam que o papel delas não é se levantar para criticar somente o governo, não. Deus te chama para você orar. Deus te chama para você interceder. E eu vou te falar uma coisa. A igreja precisa procurar fazer isso independentemente de quem esteja no poder. Porque a receita é o seguinte, quando nós começamos a orar de verdade, nós vamos começar a fazer algumas coisas acontecerem através da nossa intercessão. Quem me está compreendendo, diga amém. Então veja, a Bíblia diz que Deus se agrada disso. Do que Deus se agrada? Deus se agrada quando a gente dobra os nossos joelhos e começa a orar por outras pessoas. Deus se agrada mais do que você falando para as pessoas que estão a orar. Deus quer que você ore ainda, e na verdade, mesmo que elas não saibam. Por quê? Porque tudo que você faz acontecer na vida dos outros, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Quando você ora por alguém, Deus vai levantar alguém para orar por você. Então você precisa fazer isso com muito prazer. Sabe, tem uma canção muito linda, muito poderosa. Eu creio que a maior parte conhece. Que diz, se começarmos a orar, o que é que acontece? Salvaremos vidas. Se começarmos a orar, este tempo teme. Josué orou e o sol parou. Quem me está compreendendo, diga amém. Mas eu gosto dessa canção, sabe por quê? Porque ela começa com uma condição. Se começarmos a orar. O que é que acontece quando nós usamos a intercessão? O que é que nós podemos esperar quando nós começamos a orar? Mas antes de mais nada, você precisa entender que as nossas orações de intercessão, elas precisam ser contínuas. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8, a Bíblia nos fala que Jesus começa a contar uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. E nunca desfalecer. Só iremos experimentar o poder da oração quando a gente cumprir com esse requisito. Pastor, até quando que eu tenho que orar por este assunto? Até que a resposta te seja dada. Quem me está entendendo, diga amém. Veja, ele diz que nós precisamos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O que é que eu posso entender com isso? Primeiro lugar, a intercessão tem o poder de gerar um ambiente de quietude e sossego. Não esqueça isso. Ele disse, ore para que tenhamos o quê? Uma vida quieta
e sossegada. Quer dizer que não importa os planos do inferno com relação a uma nação, com relação a uma cidade, com relação a uma família ou a uma pessoa. Se nós intercedemos, vamos criar um ambiente de quietude e sossego naquele lugar. Por isso é que o diabo não quer que a gente ore. Quem me está compreendendo, diga amém. Ele diz que isso é bom. Ele diz que ele se agrada. E presta atenção. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Até aquela pessoa mais ruim. O desejo de Deus é esse. Aí algumas pessoas dizem, mas pastor, por que nós devemos orar se nem todo mundo vai ser salvo? Não, a gente sabe que nem todos serão salvos, mas eu o farei porque é a vontade de Deus. Então não compete a mim nem a você dizer quem será salvo ou quem nem vai ser. Ele disse, prega o evangelho. Se eles crerem, serão salvos. Se eles rejeitarem, serão condenados. Mas não somos nós os juízes que têm que determinar quem pode e quem não pode ser salvo. O nosso dever é pregar o evangelho. Quem me está compreendendo, diga amém. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus é o evangelho. E sabe o que é o evangelho? É o evangelho da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Muitas pessoas não querem vir para a igreja porque não tem pregado o evangelho para ela. O evangelho tem que pregado é o evangelho da condenação. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Pregue algo que ele não saiba. Ele já sabe, desculpa a expressão, que ele está ferrado. Ele já sabe que a vida dele não vai para frente, ele já sabe. Então prega aquilo que ele não sabe. Ele não sabe que ainda tem uma solução. Ele não sabe que Jesus morreu e ressuscitou para ele. É por isso que você precisa pregar o evangelho. É isso que é as boas novas. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, através disso, grave isso, nós podemos gerar governos, e não só famílias, pessoas, cidades inteiras. Nós podemos gerar pessoas honestas, íntegras, através das nossas orações. O único jeito de nós provarmos se isso é ou não verdade é orarmos, é nos colocarmos na brecha. Em vez de perdermos o nosso tempo criticando, apontando o dedo uns para os outros, que tal você orar por essa pessoa? Sabe, eu me lembro de um amigo meu, de muitos anos. Ele tinha largado tudo para fazer missões. E de repente, do nada, sabe, era uma pessoa muito íntegra, uma pessoa dedicada à oração, ao jejum. Do nada, ele largou tudo, largou o ministério, disse que queria voltar a estudar. E sabe, tinha muita gente criticando. A gente ainda não tinha um laço, mas só o fato de eu saber da história dele, que era uma pessoa sempre que foi temente a Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa dedicada à obra. O Espírito Santo disse, é para isso que eu te chamei, para se colocar na brecha, por mim, entre você e ele. Sabe, me deu vontade de criticar, mas eu não fiz isso. E eu comecei a orar naquele dia que eu ouvi aquela notícia triste. E não demorou muito tempo. Eu só parei de orar depois que eu soube que ele voltou de novo ao ministério. E tinha voltado muito mais forte, muito mais abençoado do que antes. É isso que Deus quer que a gente faça. Guarde a sua saliva para criticar e use para interceder. Quem me está compreendendo, diga amém. Sabe o que acontece? Esses dias eu estava meditando e Deus falou para mim uma coisa muito importante. Muito importante. Eu já falei isso aqui várias vezes. E Ele voltou a me fazer lembrar, dizendo que o evangelho precisa
precisa ter uma velocidade mais elevada do que a fofoca. Eu já falei isso aqui várias vezes. Deus falou no meu coração, se o evangelho tivesse a mesma velocidade que as fofocas têm, teríamos mais pessoas dentro da igreja curadas, saradas, transformadas, do que pessoas magoadas porque ouviram dizer. É tempo de nós revertermos esse quadro. Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Em outras palavras, nós temos a intercessão para mudar pessoas, para mudar cidades, para mudar ambientes. Tudo que nós precisamos fazer é orar. Quem me está a compreender, diga amém. No nosso ministério na África, a gente tem oração todos os dias. Não importa o número de pessoas que vão. E a gente está assim há mais de 15 ou 16 anos. Todos os dias. Todos os dias na semana, de segunda, de manhã, das 7 temos orações matinais. Tem vezes que é só uma pessoa ou duas que vai. Mas a gente continua orando. A gente continua orando. A gente continua orando. Sabe por quê? Porque nós entendemos, aqui vai a segunda dica que a oração pode fazer. A oração, ela pode gerar paz e prosperidade para uma nação ou uma cidade. Mas a chave está aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29, 7. O que é que ele fala? Ele diz, quando você entrar numa cidade, quando você entrar numa nação, quando você entrar num vilarejo, você tens que orar pela paz daquele lugar. Tens que orar pela tranquilidade daquele lugar. Tens que orar pela prosperidade daquele lugar. Algumas pessoas dizem, mas eu também não sou daqui. Quem te contou isso? Ele falou que vai dar todo lugar onde a planta do seu pé pisar. A partir do momento que você está aqui, não importa se você nasceu aqui, você é desse lugar. E ele diz para você orar por esta cidade. E se a cidade prosperar, você prosperará. O sossego que a cidade vai ter, você vai ter benefício dela. Quem me está entendendo, diga amém. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. A Bíblia diz que Deus procurou dentre eles alguém que se colocasse na brecha entre mim e a terra, para que eu não a destruísse. E no original diz que Deus se admirou, porque não encontrou ninguém disponível. Escute, a Bíblia está dizendo que ele só procurou uma pessoa. Então quando a gente entendeu isso, a gente falou, não importa se as reuniões de oração estarão cheias ou não. Se tivermos pelo menos, já não se trata de duas ou 3 pessoas estarem reunidas em meu nome. Não se trata disso. Agora, procurei dentre eles uma pessoa, alguém que não tenha nome, talvez, que vocês não sei ninguém, entre aspas, mas Deus está procurando alguém que tem disponibilidade para interceder. Por isso que continuamos a orar, com 2 ou 3 pessoas, mas tem sempre alguém orando. Para quê? Para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Quem me está entendendo, diga amém. Uma das provas de que alguém acredita em Deus, essa pessoa permanece praticando a palavra. Se ele diz orai sem cessar, essa pessoa, em vez de ficar reclamando, ela vai continuar orando. Ainda que alguém o pergunta, mas por que você está orando? Faz tanto tempo que você está orando. Sabe, eu vejo uma linguagem absurda de algumas pessoas. Por falta de paciência, elas falam, eu já orei que tinha que orar. Não, você só vai orar o que tinha que orar até que aquilo for realizado. Quem me está entendendo, diga amém. Não tem essa conversa de dizer que eu já orei tudo pelos meus filhos, já orei tudo pela minha esposa. Não, você vai continuar a orar até
até que eles sejam transformados. Dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Amém. Eu gosto desse tema. Eu acho que é mães de joelho, né? E filhos de quê? Mas eu acho que isso daí não tinha que ser pais. Por que são as mães? Tô certo, pastor Ricardo? Tem que ser os pais, né? Que é pai e mãe. Afinal de contas, suas mães? Não, pais de joelhos e os filhos de pé. Quem me está entendendo, diga amém. Precisamos usar isso. Sabe, a sociedade está querendo engolir as nossas famílias. Tem muita podridão lá fora, sabe? A gente às vezes se passa, a gente às vezes fica chateado, a gente às vezes fica nervoso. Mas nós temos algo a nosso favor. Ele falou, ore. Ele falou, ore, que você vai mudar essa situação. Quem me está compreendendo, diga amém. Eu aprendi uma coisa, aquilo que nós não conseguimos falar, resolver falando com as pessoas, com Deus nós conseguimos. Quando você está falando com ela, não está resolvendo, vai no seu quarto e comece a orar. Comece a orar que vai ser resolvido. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e um Deus verdadeiro. Se Deus falou que vai resolver e ponto final. Posso ouvir um amém? As nossas orações, elas são tão poderosas. Muita gente não tem noção. Sabe por que tem muitos países comunistas que perseguem cristãos? Que fecham igrejas? Eles dizem que não acreditam em Cristo, mas eu acredito que eles acreditam sim. Mas sabe, eles acreditam de que maneira? Eles acreditam, se deixar o povo livre, pregar o evangelho, fazer cultos de orações, fazer cultos de adoração, eles sabem, se o povo for liberado para fazer isso, o comunismo vai acabar. Sabia disso? Então eles acreditam no poder da oração. Por isso é que tem muita gente aí, você vendo, fica atento nisso, dizendo que vai querer fechar a igreja. Não, a igreja ninguém fecha. Não vai conseguir fazer isso. O comunismo quer acabar com a liberdade religiosa. Por quê? Porque eles sabem que a igreja tem a arma para mudar uma sociedade. Quem me está entendendo, diga amém. Terceiro lugar, a oração, ela tem o poder para abrir o entendimento das pessoas. Por isso é que tem um monte de projetos nas escolas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Começou lá nos Estados Unidos, projetos antibíblicos, pessoas se levantando com o quê? Dizendo, esse negócio de ficar lendo a Bíblia nas escolas, isso daí não pode, é errado. Esse negócio de fazer oração, isso daí não pode, é errado. Por quê? Porque são agentes de Satanás que sabem que a palavra de Deus tem poder para transformar a sociedade. E o que é que eles querem? Eles querem que o povo não tenha uma mente aberta. Não esqueça disso. Veja o que é que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, cega o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas não enxerguem o evangelho. Para que elas não entendam que a palavra de Deus é importante. Quem me está compreendendo, diga amém. Em 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 até o 3, Paulo fala, roguem também por nós, para que Deus nos livre dos homens maus e perversos, e para que a palavra de Deus possa ter livre acesso. Por que que Paulo estava pedindo isso? Porque ele sabia que a intercessão é poderosa. Quem me está compreendendo, diga amém. Em Efésios capítulo 1, versículo 1 até o 6, Paulo fala lá, não cesso de dar graças a Deus nas minhas orações, lembrando-me de vocês. Para quê? Para que Deus possa abrir o vosso entendimento. Então quando nós oramos, sabe aquelas pessoas duras, que você já falou e já fez o que deveria falar, mas ela não te ouve.
Por quê? Porque ela não tem o entendimento aberto. Use a intercessão, pedindo para Deus abrir o entendimento dela. É o que está escrito. Ele diz que eu não cesso, eu não paro de orar, para que vocês possam entender as Escrituras, para que vocês possam ter uma mente aberta com relação às coisas de Deus. Por que que tem muita gente que não quer se envolver na obra? E quando eu falo se envolver na obra, não estou falando somente de dentro da igreja. A obra de Deus começa onde você está. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Na escola, seja uma testemunha de Jesus. Não tenha vergonha de mostrar a sua fé, nem medo. Não tenha medo. Seja uma testemunha. E isso é muito importante. A Bíblia nos fala em Lucas. Jesus disse que aqueles que se envergonharem dele diante dos homens, ele também se envergonhar deles quando ele voltar para buscar a sua igreja. Não tenha medo de zoarem da sua fé. Não tenha medo. Por quê, pastor? Porque Jesus não teve vergonha de ser chamado seu irmão. Ele não teve vergonha. Ele admitiu, ele carregou as nossas enfermidades, o nosso pecado. Ele se fez maldito no nosso lugar. Então tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Ele. Então falem o que quiser de você. Continue crendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Vamos deixar de ser crentes secretos. Sabe, tem vergonha de levar a Bíblia na escola, na igreja. Algumas pessoas até colocam na bolsa. Não que seja errado colocar, mas só para ninguém ver que é Bíblia. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Quem me está compreendendo, diga amém. E a sua intercessão, quando você ora, as pessoas vão começar a entender os propósitos de Deus para as suas vidas. Quem está compreendendo, diga amém. A outra coisa importante que a intercessão faz, nós vamos ter um tempinho para orarmos, amém? A intercessão, ela gera livramento. Não esqueça isso. Diga: a intercessão gera livramento. Você quer ver? Lucas capítulo 22. Versículo 31 até o 32. Lucas 22, 31 até o 32. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus dizendo o seguinte. Quem já achou, diga amém. Diz assim, 31. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado ter-te para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Preste muito bem atenção. Escute aqui. Satanás pedindo permissão, fazendo planos para acabar com quem? Com Pedro. Qual foi o freio disso? Jesus disse: mas por causa da minha intercessão, ele não conseguiu derrubar você. Quem me está compreendendo, diga amém. Às vezes o inimigo quer acabar com a sua vida, com a vida de um seu ente querido, com a vida de um parente seu. Você precisa saber, não importa os planos, se você se colocar entre Deus e essa pessoa, os planos do inimigo serão frustrados. Eu me lembro do Reinhard Bonnke, não sei se você já ouviu falar dele, um grande evangelista. Ele já partiu para a glória. Certa vez ele estava na África e tinha bebido água, uma água contaminada. Ele conta, e sabe quando eu ouvi isso? Faz muito tempo. E ele disse que do nada ele começou a passar muito mal, mas muito mal. Começou a ter alucinações.
E ele não tinha forças para nada. E naquele mesmo instante, Deus levantou uma mulher na Alemanha, na igreja do pai dele. O pai dele também era pastor. Veja a quilometragem, a distância. No mesmo instante que ele estava entre a vida e a morte, uma mulher conectada. Diga conectada. Não esqueça essa palavra. É muito importante a gente estar conectado com o Espírito. Quem me está compreendendo, diga amém. E essa mulher começou a orar. Eu já não sei, já não lembro se eram 5 ou 6 horas. Mas eu me lembro de uma coisa. Que aquela mulher só parou de orar por ele, sem saber o que se passava, quando aquele peso saiu das suas costas. Ela sentiu que tinha um peso, algo empurrando para ela orar. E enquanto ela orava, o Reinhard Bonnke estava vendo essa mulher, viu o nome dessa pessoa. E depois ele escreveu uma carta para o seu pai e perguntou: procure uma irmã na igreja de nome tal. E pergunta saber o que se passou, porque eu vi ela orando. E a irmã contou: às 6 horas o Senhor me acordou e disse para orar por você. E eu só saí daquele lugar quando eu senti que aquele peso tinha saído de mim. E era exatamente naquele momento que ele se sentiu bem. Quem me está compreendendo, diga amém. E eu já tive uma experiência, não só uma, várias. Já tive várias experiências semelhantes, melhor dizendo. Uma delas foi quando a minha filha, Jéssica, nasceu. Eu estava aqui no Brasil. E às madrugadas eu não sabia de nada. E às madrugadas o Espírito Santo me acordou e disse: comece a orar em línguas. Eu não sabia. Sabe, às vezes eu não tive a mesma experiência que a irmã que falou: ore pelo fulano. Mas eu tive a experiência, ore em línguas. Por quê? Porque quando a gente fala em línguas, a gente fala de quê? De mistérios com Deus. E exatamente naquele momento, eu não lembro de ter contado isso, ela tinha que nascer. E quando isso aconteceu algo que, se não tivesse a mão de Deus, se não tivesse um intercessor, ela e a minha esposa não estariam vivas. Porque no momento que ela ia sair, ela caiu da maca. E era um momento que eu estava orando. Mas por quê? Eu não sabia. Mas Deus sabia. O que a intercessão fez? Ela destruiu os planos de morte e destruição do inimigo. Quando você ora, você salva vidas. Em outra oportunidade eu estava orando. E orava também novamente em línguas. E orava, de repente ouvi uma voz que disse: pare de orar e sai para fora. Só depois, anos depois é que eu entendi. Quando eu fui entendendo, eu entendi que a intercessão ela tem poder. E no momento que eu saía, encontrei um jovem. Ele estava indo tirar a sua vida. E Jesus falou assim para mim: diga para ele que Deus o ama. Eu falei isso 3 vezes para aquele jovem. E ele tirou o boné e começou a lagrimar, começou a chorar. E depois tirou um frasco. Ele disse: isso é veneno, estava indo tirar a minha vida, porque a minha família diz que nem adianta eu viver. E mais uma vez, Deus estava procurando vários crentes que estavam aí naquele lugar. E eu era o espião que estava mais perto. Não para ir matar aquele cara, mas para ir dar vida para ele. Dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, aleluia. Será que você está entendendo? Ele disse: procurei dentre eles. Ele vai ver quem está mais perto. Apesar de que a oração não tem distância. Aí ele precisava de alguém para ir abraçá-lo, para ir anunciar a palavra. Então vale a pena a gente interceder. Quem me está entendendo, diga amém. E em último lugar, eu vou terminar e nós vamos orar. Em 6º lugar, a intercessão, ela tem o poder de quebrar cadeias. Não importa o nome do vício, não importa o nome do problema, ou as prisões que uma pessoa esteja amarrada. Quando você ora,
as cadeias serão quebradas. Eu amo esse louvor que diz: há poder no nome de Jesus. Há poder. Para quê? Para as cadeias quebrar. Atos capítulo 12, versículo 5. Vamos colocar em pé, por favor. Atos capítulo 12, versículo 5. Projete para nós, por favor. Vamos acompanhar, presta atenção. Aqui, ó. Meu Deus, eu amo essa palavra. Veja. Pedro, pois, era guardado na prisão. Diga, prisão. Não esqueça essa palavra. Não importa o nome ou o tipo de prisão que você esteja, ou algum parente seu esteja. Ele estava guardado em prisão. Agora veja a expressão. Mas a igreja fazia o quê? Preste atenção. Enquanto Pedro tinha problema, enquanto aquele parente seu está amarrado em algum vício, em alguma distração, faça o que a igreja primitiva fez. Pedro estava aprisionado, mas a igreja orava continuamente. Vamos prosseguir. Por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e guardas diante da parte guardavam a prisão. Prossiga. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Depois você pode continuar. Havia um plano de executar Pedro, mas sabe o que frustrou esse plano? A intercessão. Enquanto esse parente seu está sendo amarrado pelo inimigo, não pare de orar, não pare de interceder. Enquanto as igrejas estiverem vazias, não pare de orar para que Deus envie ceifeiros para a sua obra. Você não pode ficar contente. Uma vez um homem de Deus, o mesmo Reinaldo Bonk, ele diz: eu quero ver igrejas cheias, mas o meu objetivo não é para arrecadar mais dízimos e mais ofertas, ou para ter um nome na cidade. Não, eu só tenho um sonho, eu só tenho um alvo: esvaziar o inferno e povoar o céu. Através da oração, através da intercessão, nós podemos salvar vidas. Através da intercessão, nós podemos mudar ambientes. Quem me está compreendendo, diga amém. Quando nós oramos, não há nada que possa nos deter. Talvez você diga: pastor, aquela causa, aquela situação, aquela cidade não tem mais solução. Não. Enquanto nós podemos orar, ainda haverá um novo amanhecer. O choro só pode durar uma noite. Veja a expressão da Bíblia: dura o menor tempo, mas a alegria vem pela manhã. Não pare de orar, porque através da oração nós podemos gerar vidas. Eu sinto da parte de Deus que tem pessoas que querem ser intercessores. Eu sinto isso. Eu sinto que tem pessoas que dizem assim: pastor, eu preciso de uma unção, porque eu tenho paixão de cuidar das pessoas. E eu sinto até que tem pessoas que querem vir aqui por semana, uma vez na igreja, uma ou duas pessoas, mesmo que esteja sozinho, mas ele vai estar aqui orando. Deixa eu te falar uma coisa:
Se você tem esse desejo no seu coração, saiba que fazendo isso, você estará servindo a Deus. Saiba que fazendo isso, ainda que a pessoa não saiba, escute isso, você estará agradando a Deus. Às vezes a gente quer agradar os homens, a gente quer dar o nosso melhor dos homens. Não é errado, não é errado honrar o seu pastor, honrar o seu líder, mas antes disso, faça aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas que Deus se agrada é quando você ora por outras causas que não sejam as suas. Deus se agrada disso. Eu quero que você feche seus olhos. Se você diz assim: Senhor, derrame sobre mim a unção que me capacite a ser um intercessor. Aí mesmo no seu lugar, levanta as suas mãos, e essa unção vai cair sobre a sua vida. De hoje em diante, em vez de você criticar, você vai interceder. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na vida daqueles que você ora e na sua própria vida. Por quê? Porque haverá um retorno da parte de Deus sobre a sua vida. Você diz: pastor, eu quero ser o intercessor da igreja, mas eu não sei como orar. Ei, você não precisa falar bonito. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus está procurando. Deus está procurando, não é pessoas eloquentes, não. Deus está procurando pessoas disponíveis, vasos vazios, que Ele possa encher com seu azeite. Seja cheio com a unção que vem do alto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A unção que quebra o jugo da preguiça, em nome de Jesus. A unção que quebra o jugo do inferno, que tem impedido você de levar uma vida de oração. Em nome de Jesus Cristo. Receba agora. Receba agora esta unção. Receba agora esta unção em nome de Jesus. E se houver alguma doença no teu corpo, em nome de Jesus, que esta unção quebre esta enfermidade agora. Isso. Peça para Deus te encher antes de nós orarmos. Isso. Peça isso. A poder, a poder. Isso. Isso. Ele vai te encher agora. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. A poder no nome. Aumenta o volume da sua voz, igreja. Declare isso, a poder. A poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Escute. Ele disse: antes de tudo, levantem orações, levantem intercessões pelas nações. Escute, de olhos fechados, você vai levantar um clamor. Você vai orar agora pela nação brasileira. Você vai orar pelo continente americano, América do Norte, América do Sul. Há muito tempo que o Brasil tem sido declarado como celeiro de missões. Vamos nos levantar agora. Ore pela África, para que aquele continente tenha uma vida quieta e sossegada. Isso. Abre seus lábios agora, em nome de Jesus. Ore pelas nações que estão nesse momento em fase de eleições.
para que haja sossego, para que haja quietude, em nome de Jesus. Isso. Antes de tudo, oremos. Oremos. Segurança, sossego, transparência. Que toda desordem caia por terra em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Escute, você que tem um esposo, uma esposa, você que tem filhos, agora é o momento de você orar e se colocar na brecha a favor da sua família. Hoje você não vai orar por você, porque intercessão não é você pedir algo a seu favor. Intercessão é você orar por outra causa, por outra pessoa. Então ora para que no teu lar, nos teus filhos, no teu casamento, tenha um ambiente de quietude, de sossego, de paz, de segurança, de harmonia, em nome de Jesus. Comece a orar agora, e as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Isso, isso, abre seus lábios. Ore, ore pela sua casa. Clame a promessa que diz: você e a tua casa, você e a tua casa servirão um Deus vivo. Senhor, eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar, clamando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, quebra todas as cadeias nas nossas casas, nas nossas famílias. Quebra na mente dos nossos filhos, no caráter dos nossos filhos, Senhor. Todas as armadilhas sejam quebradas. Sejam quebradas agora, 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 em nome de Jesus. 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 Aleluia. Escute. Continue de olhos fechados. Continue de olhos fechados. O Espírito de Deus falou ao meu coração agora. Vamos orar por Angola e pelo Brasil. Por que por Angola? Angola passou agora por um processo de eleição. E existe um tumulto por causa, uma probabilidade de tumulto por causa de muitas pessoas estarem não contentes com o governo atual. E milhares de pessoas saíram para protestar, dizendo que as eleições não foram transparentes. Então o que é que você vai orar por esta nação? Você vai orar por Angola dizendo: Senhor, que haja quietude, sossego e segurança. E pelo Brasil, você vai orar para que Deus livre o Brasil de qualquer confusão durante as eleições. Em nome de Jesus, que haja transparência, que haja segurança, que todo plano de golpe, todo plano de confusão seja quebrado em nome de Jesus. Comece a orar agora por essas duas nações. Agora, em nome de Jesus, comece a orar. Levante a sua voz, as cadeiras estão sendo quebradas. Ouço cadeias sendo quebradas. Ouço cadeias sendo quebradas. Em nome de Jesus. Senhor, haja quietude, sossego, tranquilidade em Angola. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja pacificidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Acalme os ânimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Todos os planos do inimigo sejam quebrados.
sejam destruídos agora, em nome de Jesus. E pelo Brasil, Senhor, livra o Brasil de qualquer confusão, de qualquer golpe, de qualquer fraude, Senhor. Que os votos sejam transparentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias.